Fala pessoal, tudo bem? Olha só, sejam todos muito bem-vindos à nossa videoaula de quarta-feira. Se você não sabe, toda quarta temos uma videoaula completa aqui no canal e todo sábado uma videodica. Essa videoaula de quarta-feira ela tem mais ou menos uma duração de 15 a 20 minutos, é uma aula bem completinha, tá? Para trazer bastante informação relevante para todos que querem se especializar em instalação e manutenção de ar-condicionado split, tanto convencional como inverter. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre transformadores. E o título que eu deixei aí, ele não é sensacionalista, realmente é isso. Se você não compreender isso que eu vou explicar aqui, pode ser que você nunca consiga consertar um defeito ou localizar um defeito em uma placa de ar-condicionado inverter ou convencional, porque existem placas convencionais, né, placas on-off, que já tem esse sistema que eu vou estar mostrando aqui para vocês, tá bom? Bom, hoje você vai aprender tudo que você precisa saber sobre o transformador chope, né? O transformador DC-DC. Mas, para que essa explicação fique redondinha, eu acho importante você também saber como funciona um transformador AC-AC, beleza? A primeira informação que eu julgo importante você saber é que para um transformador induzir uma tensão na bobina secundária, essa tensão ela deve ser alternada, tá? A gente sabe que a tensão alternada, tá? Ora ela está no ciclo positivo, ora no ciclo negativo, né? Então ela funciona da seguinte maneira: ora ela está nesse sentido, ora ela está nesse sentido aqui. Se não houver essa corrente circulando nos dois sentidos, né, alternadamente, não é possível você ter um campo magnético, né? E esse campo magnético, e sem esse campo magnético, não é possível induzir uma tensão na bobina secundária. Uma outra informação importante que você precisa saber é que não existe transformador que consiga receber 220 CA, corrente alternada, e do outro lado sair uma tensão qualquer retificada, no caso, tensão contínua, tá? Isso aí não existe. Se aqui eu tenho CA, aqui eu vou ter CA, ok? Se aqui eu tenho corrente alternada, aqui eu vou ter corrente alternada. Agora, a partir desse ponto, se eu quiser, né, retificar essa tensão, aí sim, aqui eu vou ter que ter muito provavelmente um diodo retificador de meia onda, né? E aqui já vai ser o aterramento, ok? Evidentemente, aqui eu terei de ter um capacitor eletrolítico, né? E mais na frente, muito provavelmente, eu vou ter que ter um regulador de tensão se eu quiser baixar essa tensão, por exemplo, para 5 volts para atender um microcontrolador. Tá bom? Então, isso aqui basicamente seria uma fonte linear, né? Convencional. Tá bom? Agora, falando-se do transformador chope, aí é que tá pulo do gato. Por quê? O transformador chope segue essa primeira linha de segue também essa linha de raciocínio, né? Tem que ter uma tensão alternada, tá? 110 ou 220. Mas logo aqui adiante eu preciso essa tensão ela precisa ser retificada, tá? Nesse caso aqui a gente tem uma ponte de diodo, né? Seria uma ponte retificadora de onda completa, tá? Aqui também vai ter um capacitor devidamente dimensionado. E aqui, na sequência, nós teremos dois níveis de tensões aqui, nesse ponto. Se eu tiver aqui 127, aqui eu vou ter em torno de 175. Se eu tiver aqui 220, aqui eu vou ter em torno de 310 volts. Ok? Mas falando de 310 volts, na sequência, logo aqui na sequência, eu tenho um outro componentezinho,
bem conhecido, né, que se chama de TOP ou CI, ele é um circuito integrado, tá? Ou CI chaveador, né, muitos chamam assim. E logo na sequência eu vou ter o nosso transformador chope, que é um transformador com núcleo de ferrite, tá? Assim, ó. Beleza? Só que tem um detalhe importante. Vocês lembram que eu falei que para ter uma tensão induzida do primário para o secundário, é necessário que essa tensão aqui seja alternada, que hora vá num sentido e hora vá no outro sentido. E a gente sabe, se você não sabe, fica sabendo, que a tensão contínua, né, a partir desse ponto aqui, né, que isso aqui seria a ponte de diodo, a partir desse ponto aqui, daqui para cá, a gente tem uma tensão contínua, a gente tem positivo e negativo. Tá? Então, essa tensão, enquanto ela for simplesmente uma tensão contínua, ela está circulando só em um sentido e não está acontecendo campo magnético nenhum aqui. Mas que segredo é esse? Como é que acontece essa mágica? Como é que então que essa tensão aqui do primário é induzida no secundário? Para a gente ter as tensões secundárias aqui. O segredo, pessoal, está dentro desse encapsulamento aqui, que é esse CI chaveador. Tá bom? Deixa eu só colocar aqui nesse sentido. Bom, pessoal, eu fiz aqui um desenho, praticamente um rabisco, né? Eu quero que essa explicação fique o mais simples possível, tá? Evidentemente, aqui não tem 10% dos componentes, né? Do circuito da fonte chaveada, mas é só para vocês pegarem um conceito, tá bom? Então, aqui eu tenho os 310, que seriam aquele capacitor, né? Filtro que eu mostrei depois da ponte de diodo. Dele nós temos o top, tá? Aqui nós temos já positivo e negativo, e aqui está o transformador chope. Tá? Um lado está aterrado. O top, ele tem 7 terminais, 4 dele fica interligado no terra. Esse terra aqui, ó, é esse mesmo terra aqui, tá bom? Esse terra aqui, ó, são todos esse terra aqui, só para vocês entenderem, tá? Estamos do lado primário da fonte, tá bom? Do transformador. Como eu já falei, o que é o mais importante vocês compreenderem, que eu disse que uma tensão contínua, ela não cria um campo magnético aqui. Simplesmente a corrente está passando aqui. Simples assim. Não está acontecendo nada. Até então não tem tensão aqui. Digamos que essas tensões aqui, ó, não existisse ainda. Tá? Diga-se de passagem, geralmente as fontes chaveadas das placas de ar-condicionado inverter, ou convencional, né? Vai de cada projeto, mas geralmente sai 3 tensões aqui, né? 15 volts, geralmente para alimentar o CI, o LN2003 e os relés. Aí nós temos 12 volts, 7 volts. Uma dessas tensões aqui, geralmente, a de 12 volts, ela vai para um regulador de tensão, né? Que é 7805, e desse regulador de tensão que vai atender o microcontrolador. Ok? E da tensão aqui, ó, dessa tensão de 15 volts, é retirado uma amostra, tá? Vem uma trilha para um componente chamado TL431, normalmente. Desse TL vai para um optacoplador. Desse optacoplador vem para um dos pinos, né, dos terminais do top, chamado de controle, tá? E aqui já é um sinal PWM. Tudo bem? Esse controle, ele faz com que o MOSFET que tem aqui dentro, né, o transistor MOSFET que tem aqui dentro, fique fazendo o chaveamento dessa tensão aqui, ó, de 310, tá? É mais ou menos assim que acontece. Observe bem o seguinte, esse MOSFET, ele está dentro do top, tá? E aqui seria aquele terminal que eu falei que seria o controle, né? Que vem lá do secundário, né, que seria uma amostra da tensão de 15 volts, passando pelo TL, passando pelo optacoplador até chegar aqui. Quando ele faz o chaveamento, quando ele fecha esse MOSFET aqui, esses contatos, né, não é físico isso aqui, tá? Não é igual um contator. Mas quando acontece o chaveamento aqui, ele satura
ele fica saturado. Então, no gráfico de um osciloscópio, você iria ver isso daqui. Quando esse contato aqui está fechado, você tem uma saturação, tá, dessa tensão de 310 volts. E aqui, ó, nesse instante, o campo magnético começa a ser criado aqui, ó. Tá? Quando ele corta esse campo magnético aqui, essa bobina primária aqui do transformador, ela acontece a desmagnetização. Nesse instante, a tensão que antes era 310 volts, ela sobe para cá, ó. Ela chega, em alguns casos, até a 600 volts, mais ou menos. Tá? E nesse momento, quando ela satura, né, que ela sobe demais aqui, essa tensão que antes ela estava só aqui em um sentido, ela circula no sentido contrário. É nesse instante que esse campo magnético induz uma tensão, tá, na bobina secundária. Evidentemente, como aqui fez uma simulação de uma tensão alternada, que ora está indo, ora está vindo, aqui também temos uma tensão alternada. Por isso nós temos retificadores, né? Aqui, ó, retificadores de alta comutação, para poder criar essas tensões aqui, conforme já foi falada. Tá? Todos eles têm, porque senão, e também tem capacitores filtro. Tá? Então é dessa forma que esse top, juntamente com esse circuito de feedback, ele faz uma simulação de uma tensão alternada para poder criar um campo magnético na bobina do primário e esse campo magnético poder induzir uma tensão na bobina secundária. De outra forma, não teria como essa tensão daqui passar para cá. E, evidentemente, aqui tem uma relação de Spira, né? Que aqui nós temos uma tensão extremamente mais alta do que do 15, 12 e 7 volts. Agora, análise de defeito. Digamos que uma hora dessa, a placa está morta, né? Aqui, ó. Digamos que a placa está morta, né? Você vai medir com o seu multímetro, você vai achar aqui em cima do top os 310 volts. Se você medir aqui do dreno para o source, né? Que está, o source seria o aterramento e o dreno seria o positivo, então você vai achar 310 volts em cima do top. Mas aí você vai medir aqui, ó, no secundário com o seu multímetro, e essas tensões estão zeradas, não tem nada aqui. Tá? E aí é que está o pulo do gato, né? É onde eu quero chegar com essa explicação aqui, bem rasa, mas eu acredito que vai ajudar muita gente a começar a compreender, né? Fazer análise aí em fontes, em placas eletrônicas inverter. Eu tenho um 310 aqui, tenho um 310 em cima do transformador, mas não tenho nada aqui. Tá? Por que que eu não tenho? Quais são os componentes que podem causar esse tipo de transtorno? Só voltando aqui, que podem estar com problema. Para eu ter esse campo magnético aqui, o meu MOSFET ele precisa estar cortando e saturando. Quem faz isso acontecer é essa tensão aqui de feedback, de controle. Tá? Primeiro pulso, quando você liga, energiza a placa a primeira vez, o primeiro pulso acontece naturalmente. A partir daí, né, a partir dessa ignição, vamos dizer assim, né, desse pulso de partida, a partir de então, o controle desse MOSFET, o liga, desliga dele, o chaveamento dele, corta e satura, acontece através desse retorno aqui, ó, tá? Então vira um ciclo infinito. Tem a primeira ignição, tem tensão aqui, aí ele começa a se, digamos, se realimentar, né? É um ciclo infinito, tá bom? Agora, medir aqui em cima do top tem 310. Medir em cima do transformador, aqui, ó. Medir no top tem 310. Medir em cima do transformador tem 310. Medir na ponte de diodo tem 310. Medir em cima desse capacitor tem 310. Mas as minhas tensões aqui, ó, que atende toda essa parte aqui, ó, microcontrolador, esse CI, essas tensões que eu tenho aqui, que seriam essas daqui, ó, não tem nada. Como pode? Se aqui eu tenho os 310 no primário do transformador e não tenho nada no secundário. Entendeu onde eu quero chegar? Embora aqui, talvez essa altura
o vídeo já até tenha sofrido preconceito, né? Falar, esse cara não sabe o que está falando, que explicação mais rasa, né? Porque existem os mestres do sistema inverter. Aqui no YouTube a gente sabe disso e conhece eles muito bem, que tem explicações extremamente detalhistas, né, com termos técnicos que eu jamais conseguia copiá-los, né, embora algum deles já foram meus mestres, né, e tenho muito respeito por eles. Mas eu estou explicando aqui da minha forma, né, digamos de uma forma simples para que você que está tendo seus primeiros contatos com as placas possa entender essa parte aqui, tá? Eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. E agora, observe que aqui, ó, eu tenho dois componentes vitais para o perfeito funcionamento do top, que é esse TL431 ou esse optacoplador aqui, tá? Então, se eu tenho 310 e não tenho tensões no secundário, pode estar acontecendo os seguintes efeitos. O TL está queimado, o optacoplador está queimado, um ou outro, né? Ou os dois, vai saber. Ou pode ser o próprio top, né? O MOSFET, né? Dentro dele, isso aqui é um CI complexo demais. Aqui dentro tem vários blocos de circuitos inteligentes. Se um deles, às vezes você faz todos os testes aqui com ele a frio, né? Não tem curto nenhum aqui. Tá tudo ok, as tensões, com exceção, né, da tensão aqui de feedback, mas não tem curto aqui, tá tudo beleza, mas ele não funciona. Isso acontece também com o IPM, entendeu? Já aconteceu de eu fazer todos os testes no IPM, tanto na placa como fora da placa, tá tudo perfeito, mas ele não funciona. E eu troquei e aí a placa voltou a funcionar. Tá? Internamente tem algum bloco, algum circuito que não está funcionando como deveria, né? Que não mostra nos testes que a gente faz aqui externamente. Compreende? Então pode ser o TL, pode ser o opto ou pode ser o próprio top. Tá? Esses são os três componentes principais. Como eu já falei para vocês, existem vários outros componentes que compõem esse circuito, né? Desses 15 volts até chegar aqui no TL, você tem resistores, né? Resistores divisor de tensão, você tem, vai ter diodo também, vai ter também resistores, pode ser qualquer um desses componentes, né? Que não está permitindo que o TL funcione corretamente. Né? Entre o TL e o optacoplador também tem mais componentes, pode ser qualquer um deles. Tá? Entre o optacoplador, aqui, ó, até chegar aqui nesse terminal de controle, aqui, ó, nesse caso fica desse lado aqui, também tem vários componentes, pode ser qualquer um deles. Né? Até aqui, de repente, está tudo ok, né? Mas aqui não está trazendo esse sinal PWM, por isso que não está chaveando, né, o MOSFET, entendeu? Então, assim, mas aí você pode perguntar, mas e aí, Luciano, como que eu posso saber qual que é o componente, se não for nenhum desses? Geralmente a gente já troca, né? Quando você faz uma medição como essa, faz esse tipo de análise, até mesmo com multímetro, tá? Não precisa ser osciloscópio, até mesmo com multímetro comum, que você verifica que tem 310 aqui no primário, mas não tem essas tensões no secundário. E outra coisa, pode ser o próprio transformador também, tá? Então, olha quantos componentes, ó. TL, 1, optacoplador 2, o top 3, ou quem sabe o próprio transformador seria o quarto item, né, dos principais, sem falar todos esses componentes que interligam esse que faz parte desse circuito aqui de chaveamento, né? Entendeu? Agora, se você mede aqui e não tem tensão aqui, aí você precisa ir em cima ou da ponte de diodo, que faz a retificação, ou esse transformador, né? Medir ele por aqui, tá? Que já seria esse cara aqui, ó. Tá? Mas o defeito, com certeza, tá aqui. Você vê que são coisas diferentes. Tem tensão, tem 310, pode ser o top, já foi falado, o transformador, optacoplador ou TL.
se tem uns 310. Se não tem uns 310, então o problema já deve ser daqui para trás, né? Já seria na fonte alta, né? Na linha dos 310. Agora, nesse caso aqui, pode muito bem o TL estar bom, o transformador está bom, e o defeito está nesse circuito de feedback aqui, tá? E geralmente não compensa você, tipo, tirar o TL para poder testar ele, né? Muitas das vezes ele é assim, ó, SMD, tá? Não compensa você tirar, o ideal já seria trocar ele de vez. Pode ser também o optoacoplador, nesse caso é esse daqui, já compensa trocar ele também, tá? Então, assim, não existe uma fórmula mágica para te apontar com precisão o componente desse circuito que está defeituoso. O que existe são técnicas, né, igual isso que eu estou falando. Se tem uns 310, você vai ver que pode ser, o defeito muito provavelmente está daqui para cá. Se não tem os 310, está daqui para cá, tá? Mas o problema vai estar aqui. Agora, muitas das vezes você precisa trocar o TL, precisa trocar o opto, né, acoplador. Às vezes você precisa tirar o transformador choke, dissoldar ele para ver se não tem terminais abertos ou em curto, né? Geralmente fica aberto, tá? Mas não existe ou pode ser também uma outra opção, que eu já estava esquecendo, um curto aqui, ó. Tá? Pode existir um curto-circuito aqui em qualquer uma dessas linhas, qualquer um desses componentes aqui, ó. Deixa eu pegar uma placa aqui mais complexa para vocês entenderem. Ó, tem um transformador choke aqui, tá? Eu tenho aqui o secundário, tá vendo? Eu tenho várias tensões aqui, ó, que atende o IPM, atende o microcontrolador, atende esse CIs. Qualquer um desses componentes que porventura entrar em curto, vai aumentar o consumo aqui, ó, no secundário. E esse mesmo circuito aqui de feedback, ele consegue identificar um curto-circuito aqui através do consumo, porque se o consumo sobe, né, se a tensão sobe, se o consumo sobe, a tensão vai cair. E aqui, ó, aqui dentro que tem uns blocos inteligentes, ele vai saber, ele já tem uma configuração para sempre manter esses 15 volts aqui, redondinho aqui, tá? Para mais, se ele baixar para 14 volts e meio, ele vai mexer nesse chaveamento aqui, no tempo do chaveamento de corte e satura, para poder compensar esses 15 volts. Tá? Esse meio volt que caiu aqui. Tem que ter 15 aqui. Tá? O programinha, toda a programação sabe que tem que ter 15 aqui. Então, ele identificou que não tem 15. Tá? Baixou aqui para 14,5. Então, esse chaveamento aqui vai mexer no tempo, né, de saturação para compensar esses 15 volts aqui. Caiu para 14 volts, pô, já é 1 volt, é muita coisa, tá? Mesmo assim, ele vai ainda trabalhar nesse chaveamento aqui para poder compensar. Caiu para 13 volts e meio, ele tem um limite aqui, ó. Ele tem um limite, por exemplo, ele sabe aqui dentro do top, ele sabe que precisa ter 15 volts aqui, mas aqui tem uma configuração que diz o seguinte, olha, se cair para 14 volts e meio, compense. Se cair para 14 volts, compense. Agora, se cair para 13,5, você corta. Porque já é um consumo além do que a gente sabe que as cargas que a gente tem lá do outro lado não provocariam uma queda de tensão tão grande assim. Né? Muito provavelmente tem curto-circuito. Então, esse top, através desse circuito de feedback aqui, vai fazer esse julgamento e vai parar de chavear o MOSFET. Se ele parar de chavear o MOSFET, aqui simplesmente você só vai ter uma tensão contínua circulando aqui e nada mais. Não vai ter o campo magnético se esse MOSFET não estiver cortando e saturando para acontecer isso. Tá? Então, agora, pode ser, igual eu falei, e se for aqui algum componente em curto aqui no secundário, como que vai achar? Existem outras técnicas de rastreamento que, obviamente, eu não conseguiria passar para vocês. Eu conheço 5 ou 6 técnicas de rastreamento para você identificar componentes em curto, né, nas linhas de extra baixa tensão, né, de 15, 12 ou 7 volts. Existem várias outras técnicas, né?
de você identificar componente em curto. Mas isso aqui é só para vocês terem uma noção, né, do passo a passo para você fazer rastreamento, tá? E mais uma vez, vou repetir, não existe assim uma fórmula mágica. Olha, usa essa técnica aqui que você vai saber exatamente qual desses componentes aqui está com defeito. Tá? Não existe, a não ser que você tire ele do... Porque essa parte aqui vai estar morta, né? Então aqui não tem nada. Tá? Ele parou de chavear, para cá morre essas tensões aqui. Então você não tem... Você teria que retirar ele da placa, tá? Puxar o datasheet, e aí, através das tensões, você, talvez na bancada, com uma fonte de bancada, você iria energizar para ver se ele está fazendo o trabalho que ele precisa fazer, tá? Mas, como eu já falei para vocês, é muito trabalhoso, mas indicado mesmo seria já trocar, até porque ele é baratinho, né? Custa, sei lá, cerca de 10, 15 reais, eu acho que nem isso. Então, o ideal mesmo seria já trocar trocar o optacoplador, que eu acho que não chega nem a 5 reais, né? O mais caro talvez fosse o transformador chope, o mais difícil de achar, tá? O top também é tranquilo para você achar, seja o TNY, ou seja o 253PN, né? É o TNY ou 253PN. Então, esses dois top aqui é muito tranquilo você achar eles no Mercado Livre, né? Caso precise trocar. Mas já fica isso aí, pessoal. Era onde eu queria chegar, era nesse conceito aí, tá? Ficou um rabisco danado, mas quem acompanhou certinho, eu acredito que deu para absorver bastante conhecimento aí, tenho certeza, tá? É uma aula simples, né? Sem muitos termos técnicos, sem muito detalhamento, né? Mas eu acredito que deu para dar uma adiantada aí. Beleza? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Tudo bem? Bom, e só para encerrar, eu gostaria de te informar que eu tenho um curso com mais de 290 videoaulas, onde eu ensino passo a passo, desde a instalação até manutenção, até conserto de placas convencional e inverter. Tá? Você tem 7 dias de garantia para você conhecer a plataforma sem compromisso. Se não gostar, é só pedir reembolso. O link eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Beleza? É isso aí.